Ah, é. O segundo podcast que eu já começo rachando os bicos. Mas enfim, deixa eu tirar esse óculos, gente. Pra que eu tô usando isso aqui? Enfim. E aí, gente, beleza? Meu nome é Jean, eu tô aqui com o Ariel e com o pastor Marcelo. A gente vai começar mais um podcast aqui. E eu tô pegando o delay do fone e tô falando lento. Mas enfim, a gente vai começar mais um podcast aqui. E é isso aí. Na introdução é sempre isso aí. Sempre essa. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Pastor é um amigão nosso, um professor e mais um tanto de coisa. Aleluia. Então, para começar esse papo, eu queria saber de você, como que foi sua infância, onde que você nasceu, cresceu, brincou, não brincou? Muito boa pergunta. Só que antes eu queria fazer uma oração, né? A Amém. gente, como pastor, a gente tem essa incumbência, responsabilidade de trazer um ambiente santo aqui para esse lugar, amém? Apesar do lugar é uma casa de servos do Deus Altíssimo, então eu creio que a bênção de Deus já está aqui. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, certamente, ó Pai, direcionados pelo teu doce Espírito Santo. Te convidamos, ó Deus, para estar conosco Senhor, neste momento, e que teu nome seja glorificado. Senhor, eu me alegro, ó Pai, pela amizade, o carinho, Senhor, que tenho sido, Senhor, recebido neste lugar. Que o Senhor possa nos dar a graça de ter uma conversa saudável, abençoada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E aí, então, vamos começar pela infância, né? Eu tive uma infância bem sadia, graças a Deus. Infelizmente, eu tive o dissabor de não conhecer Jesus na meninice, mas foi um crescimento bom, porque, embora não tendo Jesus, a casa era equilibrada na questão religiosa, né? Então a gente teve esse privilégio de crescer num ambiente ainda que sem Jesus, mas com poucos sincretismos, né? Que a gente vê hoje em dia. Tem muita gente com tanta religiosidade, e não, a nossa casa era mais comedida com relação a esse sentido. E aí eu cresci uma criança saudável. Tive muita dificuldade na área escolar, porque meus pais, na verdade, não tinham escolaridade suficiente para estar me norteando, para que eu tivesse uma base boa para estudo. E cresci com essa lacuna aí, com esse vazio, né? E a trancos e barrancos eu vim a estudar, assim que depois que casei, graças a Deus eu consegui chegar numa estatura boa para dizer que vale a pena estudar, vale a pena pagar um preço né, acadêmico que com certeza dignifica o homem. Uma pessoa inteligente, sábia. A própria Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Mas nós não. Nós sabemos que temer a Deus não é o suficiente. A gente tem que saber ter entendimento, porque muitas pessoas temem a Deus de várias formas, mas não têm entendimento do temor que elas deveriam ter com relação a conhecer a Deus, né? Então a minha infância foi essa. Eu cresci em meio a trancos e barrancos, obviamente porque a gente nasceu numa família simples, uma família de classe média baixa, mas porém com uma questão fundamental que é amor, né? Um lar que tem amor, a gente consegue superar qualquer adversidade. E é isso aí. Ô pastor, o senhor é nascido de BH? Eu sou aqui, sou original de BH, né? Uhum. Eu nasci aqui em BH, meus pais, o meu pai é aqui de BH e minha mãe é de Montes Claros. Minha mãe veio para cá nova, porque a mãe tinha morrido lá em Montes Claros, e aqui ela cresceu
aqui praticamente dos 15 anos em diante ela viveu aqui em BH, então ela praticamente viveu a maior parte da vida dela aqui em BH, né? Legal. O interessante é que a gente ficou mais de 1 hora aqui batendo papo, regulando o sono, não tinha nada passando na rua. Agora tem um abençoado aqui com uma motinha que assim mesmo. Ô pastor, na verdade assim, o que quando eu te conheci assim, mais assim, foi através do louvor. Isso. Então assim, até o Wagner, que foi seu discípulo, veio aqui participar do podcast, falar Muito a respeito legal. do milagre dele, do Samuel. E a gente sempre viu você como um diferencial, algo diferente dentro do louvor, o jeito de ministrar, o jeito de cantar. Então, assim, é uma referência pra gente até hoje. Glória a Como Deus. que surgiu a questão do louvor na sua vida? Assim que você converteu, ou foi com o tempo? A questão, o seu jeito de ser, de ministrar, que é diferente do que a gente via. Como que surgiu isso? Eu particularmente, assim, não tenho uma regra, não. Eu me descobri no louvor, na verdade, porque eu fiz um desafio com Deus. Eu não me via tão capaz em absolutamente nada dentro da igreja, né? Numa visão ampla da igreja, eu não me encaixava, até porque essa questão do estudo me atrapalhava muito. Até tive uma certa dificuldade para batizar, porque na época tinha que fazer o discipulado e tinha que participar das aulas do discipulado e ler, e além de ler, não tinha dificuldade de eu ler, mas eu ainda tinha dificuldade de me expressar na frente das outras pessoas, porque uma criança que cresce com essa base de estudo, ela sabe a questão coletiva, e eu não tinha dificuldade. Você tinha dificuldade de expressar na frente das pessoas? Tinha, por incrível que pareça. Que legal. Por incrível que pareça. E aí eu orei ao Senhor, falei, Deus, olha, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu acho que eu sei cantar, pelo menos no banheiro a coisa acontece assim, né? Eu não assusto, até hoje o chuveiro não queimou, não tem essas coisas, né? E aí, através disso, eu vim a iniciar, e me lembro como se fosse hoje, a gente foi para um batismo, que era feito pela igreja, né? Ebenezer, lá em... Ai, meu Deus. Jabuticatuba. E lá tinha uma lagoa e a gente batizava as pessoas lá, né? Os pastores batizavam as pessoas lá. E lembro que eu estava dentro do ônibus e foi a primeira oportunidade que alguém falou, gente, canta uma música. E todo mundo ficou com vergonha. E eu falei, eu vou cantar. E fui e me aventurei a cantar. E por incrível que pareça, acabou que todo mundo achou legal e eu vi uma boa aceitação. E através dali eu comecei a ficar mais ousado. Ninguém tacou pedra? Ninguém me machucou naquele ônibus daquele dia. Inclusive eu voltei no ônibus, que eu fiquei com medo de deixarem lá, né? Mas aí através desse desafio que eu fiz com Deus, né? Desse propósito, eu percebi que técnica vocal é importante. Você ter percepção musical é importante, mas acima de tudo é viver o que você está cantando. Eu sempre me esmerei muito nisso, porque não adianta você cantar uma coisa com um sentimento de hipocrisia. Eu estou cantando aqui, mas eu não vivo. E eu percebi que ao longo da minha vida como ministro de louvor, as vezes que eu mais sobressaí, que eu consegui levar a igreja à adoração, foi no momento que eu estava passando por luta, mas ao mesmo tempo numa dependência de Deus acima do comum. E aí a técnica acaba ficando em segundo plano, a percepção musical fica em segundo plano e você canta com o coração. E quando você canta com a alma, com o coração, aí sim, aí eu acredito que o céu se abre e Deus derrama a bênção dele. Hoje, infelizmente, essa visão contemporânea aí de ministrar louvor tem deixado muitas pessoas mecânicas, né? Muitas pessoas acabam perdendo essa visão
de que não adianta a pessoa cantar, ter uma voz extremamente linda, bem redondinha, educada e infelizmente não ter temor, intimidade com Deus. Acabar faltando o essencial, né? Isso. Tem tudo, mas falta o essencial. Justamente. E o essencial, eu pelo menos eu vejo Deus assim, esse Deus nos surpreende porque ele norteia a nossa vida com as coisas simples. A gente imagina um Deus tão grande, tão soberano, tão poderoso, poderia nos preocupar com todo esse poder, mas não, ele realmente se despiu da sua glória para que nas coisas efêmeras, nas coisas simples, triviais, é que ele encanta ele, por incrível que pareça. A gente vê as pessoas fazendo tantas coisas, né, grandiosas e você não vê uma aprovação de Deus, mas nas coisas simples, uma atitude como José de fugir de uma mulher e resolver não pecar, e talvez qualquer outra pessoa falaria, não, tudo bem, mas não tem tão bobo, largar a mulher e sair correndo, né? Talvez fosse hoje, em pleno século XXI, alguém diria, esse cara é gay, né? Com certeza. Com certeza alguém diria, com toda a exatidão. E, no entanto, aquilo trouxe, foi o divisor de águas com Deus. Deus simplesmente, a partir dali, eu creio que consolidou. E isso para nós que somos cristãos e somos norteados pela Bíblia, eu acho isso interessante, porque a Bíblia deixa sempre coisas simples para que a gente faça. Deus não deixou nada pesado, dispendioso, fardo nenhum pesado para a gente, né, carregar. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é muito bom, a gente saber que Deus ele olha são as coisas simples. E quando a gente atina para essas coisas simples, né, quer ver um exemplo prático? Jesus deixou bem claro, você quer ter êxito, você quer ter a aprovação de Deus, entra para o teu quarto, fala com Deus em secreto, e em secreto Deus recompensará. E eu acho isso tão interessante, porque as pessoas hoje em dia querem estar na mídia, querem aparecer, querem estar sempre em evidência, e por incrível que pareça, se você for pegar, norteando desde o Velho Testamento até o Novo, os grandes homens da Bíblia, eles vieram do anonimato, eles apareceram praticamente do nada e acabaram seu ministério do nada. Você vai perguntar sobre Abacuque, começou, acabou, mas cadê Abacuque, aonde está? Mas ele deixou um legado, deixou, né, um princípio maravilhoso para nós. Amém. E você falando da questão aí de cantar o que vive, realmente eu lembro uma vez que a gente falou, nós estávamos querendo tocar música, Eu Fui no Terreno do Inimigo. Isso. E o senhor falou assim, eu não vou cantar essa música não, porque no dia que eu cantei ela, o Satanás roubou minha Brasília lá fora. E você ficou com isso na cabeça. Fiquei. Realmente assim, como que eu vou contar Eu Fui no Terreno do Inimigo se que ele levou minha Brasília embora? Como que eu vou dar testemunho de um negócio desse? E por incrível que pareça, eu não minto, eu estou sendo sincero, naquele período eu estava faltoso nos meus dízimos, nas ofertas. Tá vendo que as coisas simples? Talvez eu teria a capacidade de colocar Deus na parede, porque Ele mesmo disse assim, fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas como que eu ia fazer prova com Deus, sendo que eu estava todo errado? Não tinha como eu argumentar com Deus. A coisa é muito séria, vai muito além do... Bati o pé. Vai muito além do que a gente imagina, porque realmente, Deus, roubaram a minha Brasília, como é que o Senhor deixa? Ou seja, há uma diferença entre você falar, Senhor, olha, eu sempre tenho sido fiel ao Senhor, né? A gente lembra de Ezequiel, o profeta Isaías chegou e falou, você vai morrer hoje. E ele falou, Senhor, virou para a parede, teve argumento com Deus, né? Ou seja, é uma questão de intimidade, de poder abrir a boca e falar, Senhor, olha, eu tenho sido fiel nisso, e o Senhor está me provando justamente nisso.
Então o Senhor me honra. Agora eu não tinha capacidade. E por incrível que pareça, nesse dia, a turma toda me chamou para ir para o monte. E eu falei, não vou não. É porque tinha roubado o meu carro. E eu morrendo de vergonha de falar com a turma mais espiritual da igreja que estava indo para o monte. Que eu estava em pecado. Que levaram a minha Brasília. Ai, Jesus, é só Deus mesmo. Tá vendo, gente, que isso acontece? Ai. Crente tem que ficar esperto, crente tem que ficar esperto. Ô, pastor. Ai, esse trem aqui parece que tá caindo. A gente tava conversando aqui mais cedo, antes do podcast começar. Isso. Você tinha comentado a respeito do... você cresceu numa família onde seus pais não tinham... não teve a educação padrão, né? Que geralmente o pessoal recebe. Que você cresceu nesse ambiente. Só pra... Que assim, eu também não conheço muito bem a história do senhor, mas só pra eu ficar meio por dentro. O senhor chegou a concluir o ensino médio na escola? Graças a Deus eu concluí. Uhum. Eu não tive esse processo de passar por um colégio. Eu tive que fazer um supletivo, né? Mas me esmerei muito, porque justamente quando a gente perde a base, né, curricular, o resto fica mais complicado. Deus, né? fica complicado demais. Até me surpreendi, como a gente falou aqui antes, né, de que eu não sabia que eu tinha tanta capacidade de absorver todas as matérias como eu achava, que eu não tinha essa capacidade. Mas graças a Deus, Deus foi me mostrando, foi me encorajando, as coisas foram cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor, né? Como diz a palavra, e aí eu fui na cara e na coragem. Foi indo. Essa palavra foi indo foi legal. Tá vendo que eu estudei? Essa foi terrível. Depois vocês puderem editar, gente, só pra gente ficar, né, bem seletivo. A parte que eu queria entrar, pastor, Isso. é porque a gente estava comentando antes que o senhor chegou a fazer o ensino superior. Isso. O senhor falou que estudou relações humanas. Isso. No caso, com qual idade que o senhor entrou para o ensino superior? Quais as dificuldades que o senhor enfrentou e como foi passar por esse processo todo? Tem como eu não falar a idade? Tô brincando. Então, eu tô com 49. Eu comecei com 42 anos. Eu tive alguém para me encorajar, o que a gente percebe que por si só a gente não consegue romper. Sempre Deus criou desde os primórdios alguém para te impulsionar, para a gente ter como referência. E eu tive um grande homem chamado Edson. Ele era coordenador pedagógico no colégio onde eu trabalho já há 17 anos. E ele que foi um dos mentores, ele que foi um dos encorajadores, ele que foi um dos que me motivou a voltar a estudar e a desejar ter uma vida acadêmica melhor, né? E foi ele que foi me norteando, foi falando, não, você tem que estudar. E tinha hora que e ele, por incrível que pareça, você vê que não existe coincidência nas coisas de Deus, são coevidências que vão aparecendo. Ele era diretor do curso que eu necessitava para dar entrada para começar a estudar no local. E aí eu comecei a fazer o supletivo, e ele, como diretor lá, ele sempre me encorajava. E quando eu sumia do colégio, porque tem hora que dá na gente meio que um desânimo, né? De saber que, nossa, é tanta matéria que ficou para trás, olha, tanto de conteúdo, misericórdia, eu não vou dar conta, principalmente matemática, física, né? Exatas, por exemplo, eu tive muita dificuldade. Graças a Deus, em humanas eu fui bem, me surpreendi, mas em exatas eu tive dificuldade. Mas ele sempre me encorajava, não, você vai fazer um curso, uma aula de reforço para acrescentar, para agregar, né? E eu fui fazendo por fora, e graças a Deus eu consegui concluir o 2º grau e me surpreendi, porque quando eu fiz vestibular, eu achei que eu não ia passar. Eu fui porque alguém comentou que tinha ido,
e falou, olha, as vagas estão abertas e vai fazer. E eu falei, eu vou tentar. E fui fazer, e por incrível que pareça, tive até uma certa dificuldade em redação, né? Fazer a redação. Mas por incrível que pareça, acabei passando. Obviamente que eu me aprofundei mais nessa temática da redação, que a gente percebe que isso Conta mais, né? conta mais. Aí eu falei, então eu vou focar em redação. Na prova eu fui mediano, mas na redação, por incrível que pareça, com toda a dificuldade eu consegui tirar uma média boa e acabei me surpreendendo. Passei e aí eu comecei a fazer o curso e fui até terminar. E da minha sala, para a honra e glória do Senhor, de 45 alunos, foram 15 que permaneceram no curso até o fim. O restante todos desistiram no meio do caminho. Então, eu acabei acreditando que essa característica de perseverança, ela é uma realidade na vida de quem tem fé, de quem crê em Deus. E aí eu fui até o fim, graças a Deus. Né? Aí, isso que eu entrei nesse assunto porque o senhor falou que já começou um pouco mais velho, né? Isso. Um pouco mais velho do que a maioria. E de 45 que tinha, ficaram só 15. No sentido de que o pessoal que, entre aspas, está mais novo, mais motivado, com mais gás, com menos responsabilidade, ou o pessoal que não conseguiu ficar, ou desistiram porque pegaram outro curso, Justamente. né? Ou então também desistiram porque, eu não quero isso, é aquilo lá. E que a gente tá falando que às vezes começar mais tarde, porque tem muita gente que tem medo de começar mais tarde, porque, não é pra mim mais, passou o meu tempo. Mas muito pelo contrário, né? Às vezes quem começa mais tarde já sabe o que quer e começa bem mais, com mais afinco, né? Naquilo que tá estudando. Isso você falou tudo, é a mais pura realidade. No meio acadêmico, na questão da faculdade, o que norteia e o que realmente demonstra que a gente vai ser bem sucedido em qualquer curso que a gente vai fazer é justamente essa maturidade que às vezes falta em muitos jovens que estão chegando no mercado de trabalho e até às vezes foram mal orientados ou foram crescendo em meio a poucas dificuldades. Mas a gente percebe que quando as pessoas têm dificuldade e elas dão mais valor, elas conseguem ter uma percepção melhor daquilo que elas querem, aí não tem como parar, não. Aí a faculdade vira uma paixão, que a gente estava falando, vira um desejo no coração de concluir, porque tem essa questão também de não ficar para trás, né? Eu ficava na sala olhando, todo mundo novo, e eu falando, gente, o vovô aqui não vai ficar para trás, não, né? Vocês não vão fazer essa maldade comigo. E assim, como eu comentei antes, eu até me surpreendi, porque eu até estava mostrando as minhas notas para minha filha, até para motivá-la, e as minhas notas me surpreenderam. Eram 80% a 90% de êxito. Então, isso para uma pessoa que ficou praticamente a infância toda sem estudar, e voltou na 6ª série a estudar de novo. E fez todo o supletivo da 6ª até a 3ª, me formei e não desisti, porque eu poderia achar assim, puxa, já tá bom, né? Já fiz pelo menos o 2º grau, já é o suficiente, mas aí ousadamente eu falei, eu vou tentar mais um pouco, e já disse no meu coração que ano que vem eu vou fazer um pós, gestão escolar, e vamos tentando, vamos até fazer um doutorado, apesar de eu não sou tão ousado ao tanto, porque a gente sabe que tem que ter uma base boa, mas se um jovem hoje consegue, já tem essa base boa, é necessário que ele entenda que ele está anos-luz à frente de quem não teve uma boa base.
Então ele não pode ignorar ou jogar isso fora, ele tem que se esforçar o máximo possível para conseguir chegar a doutorado, chegar numa estatura acima da média. Por quê? Porque teve uma base boa. Eu, sem ter uma base boa, mas com garra e com força de vontade, eu cheguei. Você imagina com quem tem uma base boa, né? Não tem como, não tem como perder, não tem como errar. O pastor, isso é uma realidade que a gente percebe, porque principalmente essa geração que está vindo aí, uma informação que eles têm em cheio. E a gente, assim, o senhor mais do que eu, mas assim, sempre com aquela dificuldade, porque assim, as pessoas, os que às vezes têm mais dificuldade, que não é tão inteligente assim como as outras, consegue chegar e os outros não. Mas essa questão realmente que o senhor falou, eles têm tudo fácil e abrem mão. E o outro que, assim, gente, eu tô todo ralado, mas eu vou indo. Como eu vou tentar, eu vou chegar. E aí a pessoa vai naquele pouquinho e chega lá tanto quanto o outro. Uhum. Então, assim, é como aquela pessoa que canta bem, igual o Jean fica filosofando aqui direto. Aquela pessoa que muito bem, mas no ensaio, não faz no aquecimento vocal, e o outro que não canta tão bem, mas entra na aula de canto, tá lá todo ensaio, que precisar tá com ele. Então, assim, quem que as pessoas vão contar mais? O que canta demais, mas tá relaxado, ou a pessoa que canta, assim, mediano, mas tá lá para ajudar? Então, realmente é desse jeito. Eu, apesar que não sou tão velho, mas eu vejo tanta pessoa na minha sala. No começo tinha 60 alunos, hoje tem, acho que 17. E falta um ano ainda para acabar. Aí, tá vendo? E eu fico olhando assim, quantas pessoas inteligentíssimas deixaram isso aqui, e eu aqui panguando esse trem, assim, que o professor falava um negócio, o que é isso? Falava um negócio em inglês, o outro entendia, meu Deus, eu tô voando esse negócio aqui. Mas não pode parar, não. Se você parar, realmente fica para trás. Mas às vezes a pessoa que ela tem essa capacidade, ela deixa o negócio pro lado e fica à vontade, enquanto o outro tá... Aquele história da tartaruga, né? Que ela tá correndo do jeito dela, enquanto a raposa... Justamente. Na minha época era raposa, né? Na sua época era o quê? Era raposa também, gente. Você tá muito contemporâneo, já. A gente pode fazer uma comparação entre Cristiano Ronaldo e Messi. A gente percebe Messi como um cara perito que nasceu com um dom extraordinário e que faz uma coisa assim acontecer naturalmente. Você não é forçado. Tem gente que nasceu para a área acadêmica, nasceu para estudar, nasceu com todos os dons necessários, mas não quer, por incrível que pareça, né? E você vê o Cristiano Ronaldo, que chegou a vários prêmios, várias, né, colocações de melhor jogador, mas você percebe que tudo que ele faz é com um esforço, é uma demanda maior. Você vê que o Messi, o preparo físico do Messi é completamente diferente do Cristiano Ronaldo, totalmente. Então há uma diferença também na vida acadêmica. Tem gente que se esmera, entra pro quarto, briga com ele mesmo, luta, às vezes chega na escola e não compreendeu absolutamente, até porque tem pessoas que elas são, a questão visual. Ela só dela olhar para o quadro e ouvir o professor falando, ela consegue pegar tudo. E tem gente que, infelizmente, não. Se ele não escrever e não ler e não repetir e não ler de novo, aquilo não entra na mente de jeito nenhum. Então a gente tem que saber a nossa posição, a nossa condição, se realmente a gente tem essa facilidade ou não. E se tiver a facilidade, nosso Deus, se você está fazendo o que gosta e ainda tem o dom para fazer aquilo que gosta, meu Deus, não tem quem te pare, não tem quem te desmotive, né? Não tem por que parar, né? Não tem por que parar, essa é a palavra, é verdade, né? Não pode falar, ué. Eu já falei. Entra até um pouco também na questão, eu estava comentando, não lembro com quem, se foi aqui no podcast, mas eu estava comentando a questão do louvor. Que acho que pelo tempo que eu tenho de louvor, então assim, hoje eu não tenho muita dificuldade de pegar uma música. Então se eles passam uma música, eu assim consigo procrastinar um pouco.
Mas assim, eu vejo uma pessoa que às vezes está começando por agora, a diferença da pessoa que está começando, mas ela é segunda-feira, eles mandam a música, exemplo, na quarta-feira mesmo já tá ensaiando. Aí fica quarta, quinta, sexta, e às vezes a pessoa lá não chega com aquele negócio tão pronto, e eu fico feliz por isso. Eu falei assim, se eu tivesse a força dessa pessoa para me estudar música, eu tava longe. Com a capacidade que eu tenho, Eu meu tava Deus, longe. justamente, Então, assim, isso é legal. Porque a pessoa, ela pode ir muito longe. E às vezes aquela preguiça de você falar assim, não, eu pego, depois eu pego, na hora eu pego, atrapalha demais. E é verdade. Isso também na área do canto também. Por incrível que pareça, porque esse pré-aquecimento da voz é necessário. Ao longo dos anos que eu ministrei louvor, que não foram poucos, a contagem minha, quase 20 anos cantando dentro de uma igreja, eu percebi assim, glória a Deus que eu não tive calo vocal, pregas vocais, né? Não tive nenhum problema, mas eu percebi um cansaço e um meio que desafinação na minha voz. Ela era mais encorpada, mas porque eu deixava às vezes de fazer esse pré-aquecimento, porque eu falava, não, eu já, né, eu sou bom. Eu sou o cara. E aí é que mora o perigo, aí é que a pessoa tem que saber que ela está chegando, a idade vem aí, né? Então, assim, essa palavra não perder oportunidade, isso é uma pura verdade. A gente deixa de fazer determinada coisa e lá na frente você vai perceber que aquilo ali seria o ideal para você encaixar em determinada área. Só que você fala, não, deixa eu depois. E esse deixa para depois é que tem, infelizmente, deixado muitas pessoas para trás. Então a gente tem que ficar atento a isso. Um exemplo, hoje mesmo, se alguém me convidar para jogar bola, eu, obviamente, não vou almoçar, se for mais tarde, eu não quero morrer de infarto, eu não sou doido, e vou chegar no campo, vou fazer um alongamento, porque meu corpo não vai aguentar. A mesma coisa se aplica até aos instrumentos, né? Se você deixa os instrumentos em lugares úmidos, em lugares quentes demais, a afinação, eu sempre comentei com as pessoas que uma igreja cheia, a afinação é uma igreja média, né? Pela metade, a afinação é outra. Uma igreja vazia, a afinação é outra. Só que tem pessoas que às vezes não conseguem ter essa percepção da sonoridade. Da sonoridade, muda, né? Justamente. Desculpa, você me socorreu aí. Mas essa é a verdade, da sonoridade. E isso é o diferencial, às vezes, do Ministério de Louvor. A gente percebe, às vezes, até bandas hoje que tem CD. Inclusive, eu fico muito triste. Eu vou até abrir meu coração aqui, porque você vai gravar músicas hoje evangélicas para você colocar num CD para ouvir no carro. Você percebe a qualidade de som horrível. E nós temos uma coisa, nós falamos que tudo é para Deus, é para glorificar o nome do Senhor. Às vezes até uns cantores de nome e renome, você imagina assim, não, o CD deles deve ser, né, tal. E aí você vai perceber a qualidade de som. E infelizmente a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais astutos, são mais hábeis, né? Você vai pegar um som do mundo, as pessoas secular, você vai ver lá o som é impecável. E aí as pessoas falam, não, porque eu estou fazendo para Deus com dificuldade, mas, gente, que incoerência é essa? Nós falamos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, que Ele é que abre porta, e nós fazemos um CD de má qualidade. E o mundo secular, cheio de demônio, não é possível que os demônios estão com tanto dinheiro assim, pelo amor de Deus, mas o diferencial está aí. As pessoas, eles podem até mexer com droga, se envolver com prostituição, com vícios, mas na hora de fazer determinado trabalho, eles levam a sério. Talvez se nós, dentro da igreja, levássemos mais a sério as questões espirituais, meu Deus, a igreja hoje seria um diferencial
com essa pandemia que nós estamos vivendo aí, nós não fizemos diferença nenhuma. Pelo contrário, um povo sem uma bandeira verdadeira de que o Deus que nós servimos, ele deixa bem claro que mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, 1.000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. É claro que é Velho Testamento. E serve, claro que dentro de uma aplicação para aquela época. Mas nós somos norteados pela palavra de Deus. Sim. Então, nós temos que crer que realmente esse Deus, ele é Deus que pode fazer o impossível acontecer. Que ele pode te dar um CD ou pode fazer ser um ministro de louvor de alta, né, qualidade, se você crê que Deus realmente não quer qualquer coisa, ele quer o melhor, ele quer a coisa melhor. Né? Ô pastor, eu tenho uma pergunta, o senhor que falou que já ministra já há uns 20 anos mais ou menos, assim, pro pessoal aí de casa, não achar que eu tô enchendo o saco do worship, porque eu não sou muito fã não. Acho bonito, mas não sou muito fã. Acho que é muito bem produzido, mas eu não acho que acrescenta muito para a igreja. Eu quero saber para o senhor, que é ministro de louvor há tanto tempo, se a música, com a evolução que ela teve, né? Essa mudança de moda, que acompanhando a moda e tudo mais, o senhor notou alguma diferença no agir do Espírito Santo? Eu falo no sentido de algumas músicas hoje recentes, elas provocam mais choro nas pessoas, mas você vê que é algo mais pessoal, mais assim, uma nota bonita provocou aquilo do que o Espírito Santo. Teclado opressor. Dos teclados, porque a gente fez um podcast passado que o cara falou que era teclado opressor, que tem no worship. Foi uma colocação legal. Eu quero saber isso, se as músicas, se existe essa diferença entre as músicas de hoje e as músicas de antigamente, se tem um choque, se era mais fácil ministrar antes, ou se hoje é mais fácil ministrar, se tem uma diferença? Eu acredito que hoje é mais fácil ministrar, até porque no passado não tinha toda essa questão harmônica no sentido de teclado, bateria, contrabaixo, né? Até porque a tecnologia hoje te dá todo um suporte, né? Um aparato para você colocar instrumentos de alta qualificação, que isso também agrega, né, em muito na questão da ministração. Mas o que eu percebo é que o que se perdeu, na verdade, foi esse contato com a palavra. Né? A Bíblia vai dizer que quando nós formos louvar ao Senhor, tem que ser com salmos, com hinos e cânticos espirituais. E a gente percebe assim, pastor, mas hoje a gente não vê tantas pessoas cantando canções espirituais, até mesmo repetitivas. Elas são assim, né, são tudo filho do mesmo pai. Trabalha muito a questão, mais a questão emocional do que a questão racional. E a Bíblia, ela só perde a essência quando a palavra de Deus não confronta o ser humano. Então, uma canção, para ser entoada, ela tem que trazer um confronto, tanto na alma, como no espírito, como no corpo. Porque a palavra de Deus diz que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Em verdade no sentido de que a palavra é que nos norteia. E em espírito porque a gente só consegue comunicar com Deus em espírito. Só que as pessoas hoje em dia, elas desconectaram ou deixaram uma lacuna entre o espírito e a palavra. E aí, infelizmente, as canções, elas são bonitas, de uma talvez até numa uma qualidade ótima no sentido de letra, só que elas perdem a essência rápido. Hoje em dia, assim, você começa a cantar a música, essas músicas mais contemporâneas agora, e elas rapidamente você enjoa, por incrível que pareça. Você fica é o que eu acho muito estranho. Meu jovem. Porque a música Eu Navegarei. Gente, essa música, eu posso cantar ela todo domingo, que eu vou arrupiar no espírito, ela sobe um trem. Agora, as músicas de hoje em dia, eu tenho que
esforçar pra Uhum, sentir, pra- conseguir entrar no trem. Eu tenho um preconceito muito grande com as músicas de hoje em dia. É. Mas porque eu penso que, como o senhor falou, eu acho que perdeu um pouco da essência. Hoje eu vejo as músicas muito como o que eu senti dentro do meu quarto. Tem músicas que eu já escrevi que eu não conseguia orar, aí eu pegava o violão, começava a tocar e ali eu improvisava alguma coisa. Não saía a coisa mais linda do mundo, mas saía algo honesto, sabe? Algo de verdade. Mas eu sei que se alguém fosse ouvir aquilo ali, eu falo assim, que porcaria que essa pessoa está cantando. Que esse cara é humor. Talvez uma ou outra pessoa conseguiria entender a proposta da música e etc. Porém, era algo mais pessoal. É algo muito, muito pessoal, assim, é uma situação que eu tava vivendo, aquela coisa, como eu disse, pode ser que outra pessoa entenda, consiga compreender aquilo, mas eu acho que era algo mais íntimo. Eu vejo as músicas de hoje um pouco assim, músicas descompromissadas no sentido de transmitir algo para outras pessoas entenderem e tomarem aquilo como referência para louvar a Deus, e mais como algo espontâneo, de alguém que estava num momento íntimo ali com o Senhor, não que seja errado, mas que a pessoa, para transmitir a mesma mensagem que aquela pessoa que criou aquela música, teria que estar no mesmo ambiente que aquela outra. Que às vezes eu acho que é a maior dificuldade do ministro, né? O ministro pode estar lá no céu, mas a igreja está lá olhando assim para a cara do ministro. Ou seja, tem que Aí saber ter essa conexão. Mas interessante, você estava falando aí, hoje em dia as pessoas, não estou criticando, tá? É óbvio que a igreja hoje, ela evoluiu de certa forma. Nós estamos passando agora a pós-modernidade, a coisa mais interessante. O neopentecostalismo. Ou seja, até então começou com a tradição, uma igreja tradicional que não batia palma, que a igreja não podia ter instrumento, eram canções sacras, eram canções que voltadas totalmente para um propósito de salvação, que não tinha nada de errado, porém, obviamente, com a indulgência da Igreja Católica, se tornou também algo meio que forçado. Era um negócio na marra. E aí você pega a igreja, essa igreja de hoje, que é a igreja contemporânea, ela acabou se fragmentando ao longo dos anos, porque foi entrando instrumentos de corda, instrumentos, né, de percussão dentro da igreja, que veio a agregar, que não tem nada contra, porém a motivação das pessoas é que foi mudando ao longo dos anos, porque muitas pessoas, na verdade, elas até criam CDs voltados para a vontade de Deus, mas a comercialização é que acabou deslumbrando ou roubando um pouco da essência do que é a pessoa gravar um CD. A gente percebe que quando alguém elaborou a harpa cristã, né, o cantor cristão, ele não estava pensando em comércio, em ganhar um burro de um dinheiro. Na verdade, a motivação dele era ganhar almas, né? Assim como Jesus o tempo todo deixou bem claro para os seus discípulos que tudo bem, vocês vão ter aqui 100 vezes mais em vida, mas a sua leve e momentânea tribulação traz para Deus um peso de glória. Ou seja, você tem que focar nas coisas eternas, não nas perecíveis. Mas, infelizmente, né, ao longo da vida de todos os séculos aí, o ser humano se perde fácil demais, rápido demais. Inclusive, assim, quase que você se perde. Não, meu pé tá coçando aqui, quando eu fui olhar... Batendo no Isso é tão interessante, porque eu não sei vocês, mas toda vez quando eu vou orar e eu vou cantar, quando eu vou orar e vou cantar, nunca que vem a música Deixa Queimar, normalmente são as músicas mais antigas, Grande, Ao Único, normalmente são essas músicas mais antigas que vem pra mim adorar, não é essas músicas cativa, não por é essas incrível músicas que pareça. Apesar, Ariel, que a gente percebe que a nossa geração, Eu sei que eu tô ficando muito historicamente velho, né? falando, por incrível que pareça, se você for pegar historicamente falando, essa evolução toda na parte tanto
musical e na parte eclesiástica da igreja, essa crescente está se dando agora. Historicamente falando, você vai pegar aí... foi ontem o avivamento da igreja ou a modernidade, né? O pentecostalismo surgiu pós a Primeira Guerra Mundial, em 1945. E aí você vê assim, como está evoluindo rápido. A coisa está correndo tão rápido que nós estamos em pleno século XXI e, tipo assim, a Segunda Guerra Mundial foi em 1945, foi ontem. Pessoas estudarão lá na faculdade sobre Pelé, sobre Niemeyer, falando dele morto. Ele morto. Agora nós estudamos com um camarada vivo. Você fica assim, gente, isso é muita loucura. Então as coisas estão correndo muito. É por isso que alguns estudiosos da Bíblia, né, que trabalham na área escatológica, eles já estão assim prevendo a volta de Jesus, porque a coisa está acontecendo muito, muito rápido, muito rápido. E Jesus não impediu esse crescimento. Ele falou que nós viveríamos em novidade de vida. O problema é que essa novidade de vida, quando ela perde o contato com a palavra de Deus, aí é que mora o perigo. É a mesma coisa de você estar dentro da igreja, mas não se envolver com a igreja. É a mesma coisa. Você lê a palavra de Deus, mas não se envolver com a palavra de Deus. Tem gente que está dentro da igreja, mas não se envolve. Você pergunta a ele, você faz o que na igreja? Fala, eu só esquento o banco, eu limpo os bancos da igreja todo domingo. E não tem aquela história com a igreja, não tem um contato com a igreja, né? E isso responde o que você disse. Por que as canções que a gente canta do passado nos norteia mais do que as de hoje? Porque a nossa geração, ela praticamente é a última que adorou canções que ainda estava preocupado com a palavra de Deus. Isso é triste demais. Não é? Nossa. Aí você pega assim, as pessoas jovens hoje. Eu, por exemplo, fui num aniversário e levei o meu som. E quando chegou lá, eu comecei a colocar músicas dentro da minha... Ninguém nem saiu do lugar. Eu falei, Jesus, o que eu fiz de errado aqui? Aí, uma menina pequenininha chegou e falou assim, eu tava com um notebook, ela falou assim, põe a fulano de tal. E eu falei, vou pôr. Aí coloquei a música e soltei a música. Uma mulher cantando em inglês. E todo mundo dançando, eu falei, gente, essa irmã é boa, essa irmã é crente. Aí depois alguém chegou pra mim e falou, seu pastor, o senhor não acha problema em colocar a música do mundo? Eu falei, misericórdia. Nossa! A menininha me vendeu. E todo mundo dançou. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas, essa geração nova aí, com as coisas... Eu ouvi um... Olha que vergonha, eu tô morrendo de vergonha. Gente, depois vocês editam essa parte também. Acha essa menina. Acha ela pra mim, acha ela. Eu tava vendo um comentário do Adrilles Jorge. Eu acho que ele fala demais, mas eu gosto de alguns comentários dele. Ele falando que hoje os jovens, a sociedade está mais preocupada em alimentar os sentimentos bestiais, os sentimentos mais tribais, assim, mais neandertais do ser humano, essa é a palavra, do que realmente priorizar aquela música consciente, aquela música de crítica. Gente, eu fico muito triste porque eu sempre repito isso: a gente não tem outro pregador Lu. Essa geração não tem um pregador Lu. Assim, gente, o pregador Lu, muita treta, falando de policial e tudo mais, e dentro da palavra, e assim, independente da vertente política dele ou etc., as letras dele tinham um conteúdo muito bom. Último Dia, A Chave da Vida, A Chave da Morte, eram letras que assim, te fazem pensar demais. Hoje as músicas, elas só estão preocupadas em massagear, só preocupadas em alimentar sentimento. O pessoal do mundo, por exemplo, o funk, gente, é só pornografia.
é só, a intenção do funk é só alimentar aquilo ali. E enquanto mais a gente vai alimentando só esses desejos tribais e tudo mais a gente se parece com aquilo. Eu lembro do versículo da Bíblia que falam, tem deuses que têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, não tocam, não fazem nada, não se mexem, se tornem semelhante a eles, aqueles que os adoram. E hoje as pessoas adoram músicas que são totalmente depravadas, e para mim a sociedade cada vez mais está ficando parecida com Sodoma e Gomorra. Um versículo aponta, o cara fala assim, não, toma minha filha aí e estuprem ela. Às vezes o pai não fala isso diretamente, tomem minha filha e estuprem ela, mas fala assim, filha, pode ir no baile funk. Ou pode dormir na casa do seu namorado, porque a gente obviamente sabe que isso é um perigo, né? Mas perigo que você não tem ideia. Inclusive minha filha, calma. Mas eu vejo... Mas hoje... é a pura realidade que você está falando, e por incrível que pareça, olha que o pregador Lu trouxe uma visão de qualidade no meio, né, do rap, porque o dele é rap, não, né? O dele é hip hop, né? Rap, né? Ele trouxe essa visão de qualidade que falta muito. Porque você vai pegar outros CDs ou outros cantores que trabalham dentro dessa visão, nossa, meu Deus, o negócio é quase fundo de quintal. Você fala, Jesus. Pastor, eu tava pesquisando, eu tava vendo a Oficina G3, lançou 2 músicas, tô escutando tem umas 3 semanas. De um projeto novo. Eles vão lançar mais, mas dá um presente pra você. Uma qualidade de produção, tá falando, Jean? Uma qualidade de produção, de som, os caras tocam demais. E aí eu tava vendo outros caras vendo os vídeos, assim, o pessoal que é fã da Oficina, os caras quase que chorando, pulando, não aguentava. Aí eu falei assim, igual o Jean falou, eu vou pesquisar aqui uma banda de rock evangélica que tá crescendo. Pastor, é isso daí. Eu tava vendo. Frustrante. Gente, que pessoal. Eu ia até mandar pro Jean, esqueci. Eu falei, gente, que pessoal. Não tem um trem errado. Não tem. Aí você só vai escutar a Oficina G3, mas é o que tem, ué. Não, e o pregador Lu agora ele lançou aí até porque por causa dessa pandemia toda aí, cada um tá dando seus pulos, né? Ele lançou um kit com todas as músicas dele e eu tô fazendo propaganda, se quiser depois você me entre em contato. Mas e ao mesmo tempo você percebe que, olha um exemplo, ele tá cantando em alta qualidade e declarando que tá com depressão. Né? Aí você percebe assim, gente, peraí, a igreja evoluiu a ponto de entender que hoje depressão é doença, não é uma coisa, não, é demônio, é não sei o quê, é não sei o quê. É por isso que eu ainda entendo que a igreja tem que evoluir, ela tem que caminhar, ela tem que crescer de acordo com a evolução. Porque, um exemplo, um menino hoje de 3 anos, 4 anos de idade, ele já nasce tecnológico, o menino já nasce... Meu Deus, você pega um celular, coloca na mão dele, ele liga o celular e fala, ô pai, seu e-mail está errado. Né? A nossa geração aí da década de 70, você põe um celular na mão do pai, ele fala, então tá. Vamos brigar nós dois aqui. Ele não sabe nem ligar. Eu tô te falando que é verdade. Se você colocar aí um iPhone na mão de determinada pessoa dessa geração, que sou eu não sei mexer no iPhone. E o menino nasce já com esse chip implantado nele. Então, essa questão da evolução é necessária, até porque é a preparação para o anticristo. Isso é óbvio. Só que o que Jesus o tempo todo deixou bem claro é que nós devemos ficar atentos, acautelai-vos, ficar atento. Ou seja, eu não posso ser nem tradicional demais, mas também não posso ser contemporâneo demais. Eu tenho que ter um equilíbrio. Um ministro de louvor, se ele quiser hoje trazer só canções do passado, ele vai atingir um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, que são os novos, a geração nova,
que vai ser um impacto horrível, porque os meninos vão assim, o que esse cara está querendo? Porque ele não vivenciou o milagre, é igual a pregação. Hoje em dia tem pregadores, é igual teve Spurgeon, teve né, grandes príncipes da palavra, que foram são citados como mártires, são como mestres da palavra. Aí você vai pegando hoje, você vai ver como é que fragmentou tanto. Hoje em dia assim, tem um pregador que sobe no altar e você não tem um começo, um meio, um fim. Ou ele está pregando sobre a teoria da prosperidade, ou ele está pregando sobre o pentecostalismo na sua totalidade, ou seja, prometendo coisa que Deus falou assim, não, eu falei para trabalhar, não sei se... Aonde que eles tiraram da minha língua que eu vou dar uma Ferrari ao sujeito se ele não trabalhar? Não existe. Né? O trabalho dignifica o homem, não tem como. Então a própria palavra de Deus, ela é necessário que evolua, mas ela tem princípios que não são invioláveis. Um exemplo, a Bíblia está falando lá, se eu tenho que cantar com salmos, com cânticos, com hinos e cânticos espirituais, nós estamos vivendo a fase agora dos cantos espirituais. Só que há uma diferença entre cantar uma canção no espírito e espiritualizar uma canção. É a mesma coisa. Há uma diferença entre alguém profetizar no espírito e através do Espírito de Deus e ele dá uma profetada espiritualizando, porque as pessoas olham e falam, nossa, que profecia! Mas se ela não estiver, mais uma vez eu insisto, norteada na palavra, você vai morrer amanhã. A Bíblia está falando que é para a gente ter vida e vida com abundância. Então não é comigo, não. Falo, foi com você. Acho que a senhora já está numa idade que está na hora já. É mais ou menos por aí. Então a gente tem que nortear o tempo todo a nossa bússola, a nossa motivação tem que estar aqui, ó, na palavra. Se não tiver, perdeu, né? Tem que estar na palavra. Se perdeu o fio da meada, se perdeu o contato com a palavra, você perde totalmente o princípio e aí saem essas canções aí que só Jesus. Que é triste de ouvir. Né? Que sai canção até de flor de lis, que é cuidado, é perigo. Viu? É uma coisa que eu tenho pra mim que que assim, eu uso pra mim. Não existe problema nenhum, assim, é o que eu digo pra mim, não existe problema nenhum em evoluir, seja em qualquer área, desde que não fira nenhum princípio bíblico. Isso. Desde que não fira nada que tá ali dentro da Bíblia. Porque, igual o senhor falou, às vezes a pessoa profetiza e espiritualiza demais. Hoje eu vejo muita gente espiritualizando o erro. E assim, erros que na Bíblia tá escrito assim, com caixa alta, assim, ainda, bem explícito para a pessoa. E, mais uma vez, eu não sei porquê, Deus tem que tirar esse preconceito da minha cabeça com essa geração, mas hoje é uma geração muito dodói, muito difícil de você dizer a verdade. Eu tava vendo, eu não lembro que vídeo que foi, mas que... lembrei. O cara falou uma verdade, que eu não vou dizer aqui, mas ele falou uma verdade que os outros ficaram assim, que ficaram totalmente desconfortáveis, de tipo assim, nossa, isso foi pro ar, isso pode gerar uma polêmica ou alguma coisa assim do tipo. Mas o que o cara falou não foi nada com propósito de ofender, não foi com propósito de, eu vou ofender tal pessoa, foi simplesmente uma verdade exposta ali na mesa. Eu costumo dizer que a verdade pode não ser bonita, pode não ser agradável, mas não vai deixar de ser verdade por causa disso. E hoje, pra mim, é uma geração que peca muito nisso. Aí tenta mascarar, jogar uma maquiagem ali bonitinha. Inclusive, eu acho que isso acontece também muito nas músicas. Pra mim, as letras, elas não te fazem pensar, te fazem te adorar em espírito, mas não em verdade. E eles mascaram isso com uma música bonita, com um fundo bonito. Porque, pastor, eu garanto, se eu colocar aqui o instrumental de qualquer dessas músicas de hoje
e falar pro senhor chorar, o senhor consegue chorar com ela? Dá, tranquilamente. Eu tenho uma facilidade de chorar e que eu choro mesmo. Mas é uma verdade, mas é um choro, tipo assim, é o que eu disse, tipo assim, não é um choro que te traz uma paz, é um choro que é muito passageiro, ele é muito momentâneo, não te Igual a traz uma música. reflexão, né? A própria música em si. Você vai pegar aí assim, esse pessoal aí da Bossa Nova, que fizeram essas canções aí do mundo secular e que cantaram canções que, por incrível que pareça, o Gilberto Gil está até hoje cantando. E aí você fala assim, você vai pegar hoje aí um ministério de louvor, Frutos do Espírito, que tinha uma espiritualidade enorme. Cadê o pessoal, Jesus? Alguém acha, por favor? O senhor falou algo muito interessante. Eu tava olhando, o pessoal do Linkin Park não existe mais. Ué, Agora, tô falando. agora o paralelo deles no mundo cristão, que é o P.O.D., os caras tá lançando um álbum novo até hoje. E eu falei assim, gente, mas por que que... Aonde está a incoerência aqui, Senhor? É. O que me faz me entender? Aí foi o que quando eu falo um exemplo. Legal. As canções antigas, elas são aí até hoje. Até hoje, Você vai não, qualquer cantar igreja que você uma vai... canção hoje contemporânea numa ceia do Senhor e vai cantar uma canção da harpa ou uma canção, né? Você que foram percebe a igreja. Nossa, Você você percebe. vai no céu e olha que até os mais novos que talvez não compreendem a profundidade da coisa, eles são levados a adorar, por quê? Porque a própria Bíblia ela faz relação a isso. Se você quer crescer, anda com pessoas boas, com pessoas inteligentes. Eu mesmo tive o privilégio de começar a trabalhar na portaria de um colégio. E foi através da portaria que eu fui sendo ativado. O meu entendimento foi abrindo aos poucos. Por quê? Porque passava um menino de 12 anos na sexta série, eu falava, gente, esse menino vai passar para a sétima e eu estou na sexta ainda. E eu já estou com 30 e tantos anos de idade. Então aquilo para mim foi trazendo um certo constrangimento. Né? E isso me ajudou a querer crescer, porque eu comecei a andar num ambiente onde todo mundo estava falando, né, palavras corretas. Um exemplo, você falar privilégio e privilégio, aí você consegue se nortear, não todo mundo está falando privilégio, ou seja, aí a partir daí eu comecei a me preocupar com a fala, porque eu só estou andando no meio de professor, no meio de diretor, e para honra e glória de Jesus, de porteiro, eu passei para disciplinar, coordenador de disciplina, e agora eu estou como terceiro gestor Terceiro na área. sargento já. Terceiro sargento. Estou andando até armado. É a Bíblia, tá, gente? Vigia. Ô pastor, Aleluia. falando a respeito disso, como que foi pro senhor esse crescimento de vida? Que a gente é vizinho dos senhores aqui e sabe assim que há uns 15 anos atrás o senhor andava de Brasília, hoje já Olha tem, aí. não sei se pode falar o carro que o Eles senhor roubaram tem. ela. E assim, mas a gente viu o crescimento do senhor, realmente Amém, o crescimento glória a Deus. do senhor. Como que foi esse processo pro senhor entender? E o senhor nunca perdeu a essência da sua humildade, do seu Amém, jeito de glória a ser, de Deus. brincar. Amém. Sempre é a mesma coisa. Brinca com a gente, faz a gente rir demais. Como que foi esse crescimento e mantendo o seu jeito de ser, a sua humildade? Eu acredito muito em situações inerentes, né? A partir do momento que Jesus entra na nossa vida, se nós dissermos que somos as mesmas pessoas, haverá uma incoerência, porque a Bíblia vai dizer que morreu o velho homem, né? E agora se nasce um novo homem. E o que eu disse aqui, eu levo isso para a minha vida. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Alguém tem que te ajudar, alguém tem que te nortear, e você também tem que querer, porque é fundamental. A própria Bíblia vai dizer que nada por força e violência. Então, quando você faz aquilo naturalmente, você tende a crescer, né? E eu trago comigo essa questão de Paulo dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo muito a sério. Eu levo isso muito a sério,
Porque eu percebo hoje em dia as pessoas, assim, principalmente com essa pandemia, a gente está percebendo, assim, tá dando para fazer a leitura muito fácil de quem é de Jesus e quem não é. Porque a ignorância chegou à flor da pele. As pessoas estão, assim, iracundas, elas estão amantes de si mesmas, elas estão preocupadas, né, com o seu bem-estar e não preocupa com o próximo. Às vezes as pessoas veem a gente assim evoluindo, mas por trás disso, Deus não é só um Deus de amor. Esse Deus que a gente prega de amor o tempo todo aí, a gente esquece que esse Deus ele é juiz e equidade. Ele é justo. Ele não vai te dar um carro ou uma casa melhor se você não merecer. Por quê? Porque há uma incoerência quando você pega uma pessoa que está mexendo com droga ou mexendo com uma vida ilícita, errada, e você percebe nela que às vezes ela tem até as coisas materiais, que Deus nunca prometeu nada de material para ninguém, pelo menos na minha concepção bíblica aqui, ele não prometeu riqueza para ninguém. Inclusive ele até deixou bem claro que o rico vai ter muita dificuldade de entrar no reino dele. Mas ele prometeu uma vida digna, honrosa, que isso aí é mais do que justo para qualquer ser humano, né? E assim, essa evolução na minha vida, por que eu não perdi a essência? Porque realmente eu sei que está vindo de Deus. É Ele que está fazendo essas coisas. Porque a partir do momento que você começa a entender que aquilo que você conquistou foi você, com seus méritos, com sua inteligência, com seu intelecto, a essência perde. Mas quando você entende que, assim, olha, eu não posso ter, e tenho hoje, para um camarada que começou com a Brasília e está com um carro de 80 mil, um Corolla 2017. Eita. Não é para qualquer pessoa. Mas por que eu não perdi a essência nesse sentido? De continuar ajudando as pessoas, eu dou carona, ou eu deixo o meu carro à disposição. Eu já cansei de ouvir gente assim falar, carro e mulher não se emprestam. A mulher eu acho que não empresta, não é bom. Tá, vigia, irmão, não empresta não. Tá na Bíblia, vamos vigiar. Mas a questão do carro, há pouco tempo eu me lembro que um amigo muito querido, o carro dele estragou e eles dependem do carro para trabalhar. E eu peguei o meu carro e emprestei. Eu fui criticado, muitas pessoas falaram, né, um tanto de coisa. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não, que cada pessoa tem uma questão particular. Tem gente que é mais reservado, não vai emprestar o carro. Mas eu, no meu sentido, na minha história de vida, foi sempre assim. Então eu não tive de dar emprestar, a pessoa usou com muito zelo, com muito amor, me ficou muito grato. Acredito que hoje talvez não teria coragem de emprestar o carro se eu precisasse, mas eu fiz algo que eu entendo que se fosse Jesus ele faria. Então eu não tive muita dificuldade nesse sentido, né, de crescer, e graças a Deus eu tenho tentado fazer o melhor para continuar o padrão, porque o problema é manter, o ruim é ter as coisas, não é muito difícil não, o problema é manter. Eu achei muito interessante que eu passei do seu lado assim do carro, falei, não, pastor, que benção, carrão, né? E o senhor virou para mim e falou assim, eu profetizo em dobro na sua vida. E eu senti uma sinceridade no que o senhor falou. Não é aquilo que a pessoa fala assim, tá de olho no meu carro, não sai. Eu senti uma sinceridade, eu falei assim, que legal, né? A pessoa conquistou um carro desse e profetizando a vida do outro, o dobro ainda. Em nome de Jesus. Isso eu achei muito interessante. Eu recebi umas 4 vezes. Porque nós, como servos do Senhor, nós não podemos também ter a mesma filosofia do passado. O passado era o seguinte, né? O tradicionalismo trazia muito essa coisa de humildade, só que humildade não é sinônimo de pobreza, não, pelo amor de Deus, a gente não pode confundir. E aí a gente percebe às vezes uma pessoa que nunca teve um carro melhor se contentando com Fusquinha. Fusquinha tá bom, mas a Bíblia falou assim, olha, a Bíblia diz assim, se quiserdes e me ouvides,
comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não significa que é a melhor casa, o melhor carro, o melhor e tal, tal, tal. Mas o que é melhor para você, no seu sentido, um exemplo. A minha casa ainda está em muito a se fazer. Mas eu gosto de carro, eu tenho essa, né? E foquei a minha vida desde novo de passar da Brasília para outra Brasília, e eu vou evoluir. Então eu tive paciência para esperar, para ir galgando aos poucos e para chegar nessa estatura. Embora não imaginava, porque até então, na minha adolescência, eu não conseguia ter uma bicicleta. Meu pai nem uma bicicleta deu para gente. Ou seja, assim, eu nunca pensei alto desse jeito. Só que as coisas têm acontecido e eu posso falar isso no temor do Senhor, que por merecimento, porque não tem coisa pior, e eu vou falar a verdade, do que você ter determinada coisa e saber que por trás houve uma falcatrua, ou você não merece aquilo. Mas quando você merece, testifica, não é só em você, é nas outras pessoas também. As pessoas olham e falam assim, não, esse camarada merece, isso aí pode ter certeza que merece. É o que eu mais ouvi durante assim, essa troca de carro, né? Que eu dei o outro de entrada e estou com um boleto. Então não é assim fácil como vocês estão pensando, não, mas as pessoas falarem, nossa, esse carro encaixou, ficou, falei tal. Eu falei, eu também achei. Você acha que eu vou falar que não? Né? Mas eu nunca imaginei que eu chegaria na minha cabeça, porque há uma diferença entre ser obstinado e ser uma pessoa perseverante. Ser uma pessoa que quer, deseja chegar em determinado ponto e se surpreende quando chega além, porque é o que eu estava falando com o Jean antes de entrarmos, né, nesse papo aqui, ao vivo, é que essa condição de querer ter as coisas, de ter sucesso, vai depender muito da sua mentalidade hoje. Porque eu, por exemplo, na minha vida espiritual é assim. O Senhor me chama para orar de madrugada quase todos os dias. Mas eu só vou colher o fruto da minha oração lá na frente, em uma situação que eu jamais imaginaria que eu ia precisar desse combustível com Deus, e acabo colhendo, e depois o Espírito testifica falando, não, foi aquele dia que você orou, que eu pedi para você orar, é que você está sendo poupado hoje, porque você soube me ouvir. Então, por trás disso, eu louvo a Deus, porque Deus tem me surpreendido. Um rapaz que tinha 6º ano, e hoje ser considerado na folha de pagamento um dos diretores do colégio, e com um salário que é acima de um professor de universidade, aí você, né? É para dar glória de pé. Tem que dar glória. Vigia que a inveja, eu senti uma inveja. Atrás lá da câmera. Vigia, o Espírito Santo testifica, ele mostra de tudo. Eu sou pentecostal. Quem tá ouvindo e tá com inveja, nossa! Olha, fecha essa boca aí, Jesus. É oração Para de madrugada mesmo. Mas olha, eu preguei há pouco tempo numa igreja e o Espírito Santo me conduziu a pregar Daniel capítulo 6. E Daniel, a gente percebe que na vida de Daniel havia um espírito de excelência. E o que norteava ele era esse espírito de excelência. E eu fui questionar o Senhor, falando, Senhor, o Senhor tem filhos preferidos? Por que Daniel tinha esse espírito de excelência? Porque o Senhor deu a ele dons de visão, dons de interpretação de sonhos. Eu não consigo discernir nem o que é que está acontecendo comigo de madrugada, na hora que eu estou orando. Quer dirá interpretar um sonho de outra pessoa. E aí o Espírito Santo me conduziu à cova dos leões. Falei primeiro que para você ser um grande homem, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não pode ser covarde. Você desejar alguma coisa, por isso estamos falando. Tem várias pessoas começam a faculdade e no caminho elas acabam desistindo. Às vezes por falta de coragem, por incrível que pareça. E aí o Senhor falou, olha, o espírito de excelência, ele só pode repousar sobre alguém se essa pessoa ora de dia, de manhã, de tarde e de noite.
era a conduta de Daniel. Ele orava de manhã, de tarde e de noite. Aí toda vez que eu prego isso, ao mesmo tempo que eu me coloco no lugar dizendo assim, gente, eu só oro de tarde, eu só de noite. Eu percebo no olhar do pessoal da igreja que a maioria fala assim, gente, eu não estou nem orando. Que dirá, entendeu? Então, o Espírito de Excelência, ele está aí para todo mundo. Deus não privilegia um mais do que o outro. Ele mesmo falou que não faz distinção entre ninguém, né? Não faz acepção de ninguém. Porém, ele deixa bem claro, quem me busca muito, recebe muito. Você não busca nada, você não recebe nada. E tudo na vida é uma questão de foco. Se você focar, você chega. Em qualquer área, qualquer área. Você falar assim, eu vou fazer isso aqui. E não abrir mão daquilo. E aquilo ali se tornar uma paixão no seu coração, fatalmente você chega lá. Eu até coloquei, falei, um dia eu vou melhorar essa casa, e minhas filhas vão morar uma em cima e embaixo, e eu vou morar no meu outro lugar, ou eu vou pegar as duas e jogar na rua, tô brincando. E vou comprar outro lugar antes de eu morrer. Então eu tenho essa motivação, vou chegar lá uma hora. E esse carro que eu tô com ele não é vaidade, Deus sabe do meu coração, mas ainda não é o carro que eu quero ainda não. Vou chegar nele lá ainda. Em nome de Jesus. Amém. Pela Expectativa. E a expectativa? Eu profetizo isso, né? Eu já vou chegar e falar assim, que isso, hein, pastor? Deus chega o abençoe com momento o carro falar. pra ele profetizar pra mim Amém. também. Em nome de Agora Jesus. você deu mole, Fala outra aí. agora é só no outro. Agora. É só no outro, mano. Ô, pastor, o senhor tá falando sobre o espírito de Daniel de excelência. É um trem que eu acho muito interessante que, na minha cabeça, não entra direito. Que, assim, entra, mas que eu falo assim, Deus, ele é muito perfeito. Que quando Daniel falou assim, não, a gente não vai comer churrasco, não. A gente não vai comer picanha, costelinha assada no fogão de lenha. Não tem água na boca, viu? Deus tá no controle. Eu como bastante, misericórdia. Daniel, ele negou toda essa carne e tudo mais. E na Bíblia fala que no final do desafio que ele fez lá pro copeiro lá, ele tava mais forte do que o resto do pessoal. E assim, hoje a gente vê que tem alguns legumes que tem mais propriedades do que a carne. Mas a carne é tipo assim, é o essencial. O essencial é essencial. É. E Daniel, ele foi assim, tão excelente, porque pra engordar comendo legume, você tem que ter uma disciplina. Você tem Total. que ter. É. Você tem que ter Assim, eu tô falando isso, gente, porque quem vai fazer exemplo academia, quer ficar forte, quer ganhar músculo, eles vão tacar carne no você ou batata doce. Vem com essa de falar como legume que você vai melhorar, que não vai Não, chegar. eles não vai. E assim, eu vejo que Deus, o que o senhor tá falando mais cedo, dos detalhes pequenos. Deus, ele cuida até desses detalhezinhos bobo, pequenininho, que é só um desabafo que eu fico bobo. Mas quer ver um exemplo? Se fosse eu, quando chegasse lá, eu ia Eu falar ia tá assim, magrinho. Deus tá honrando, é pra mim comer tudo isso aí, a Deus honrando aí. Mas o que você tá falando aí é mais pura verdade. Quer ver um exemplo? Davi. Eu acredito no meu coração que Deus não desceu lá e falou com Davi assim, desafia Golias e pode ir que eu vou com você. Eu acredito muito no sentido de um jovem que cresceu com uma mentalidade de que Deus é poderoso, que Deus que cuida, que Deus que zela, mas não era preguiçoso. Tem muita gente hoje que vive uma vida assim, Deus que cuida, se acomoda, vai estudar, né? Não é Deus que cuida. Não, ele era um jovem que a Bíblia diz que ele suscita em palavras, que ele era um guerreiro, que ele se esmeirava para tocar, para dar além do que ele poderia dar. E aí agora o pai pede para levar os queijos lá para os irmãos, ele chega lá, ouve o inimigo afrontando Deus Altíssimo, e ele vira e fala assim, olha, o que eu vou ganhar? Ou seja, ele não espiritualizou nada, ele estava falando de coisa que é material, eu vou ganhar o quê? Vai ser isento o imposto para a família, pô, meu pai vai gostar dessa parada aí, esse trem aí é legal. O que mais? Vai dar a filha do rei. Falou, meu filho, eu já vou sair daqui casado. Vocês estão de brincadeira. Só que quando ele chegou lá, eu vejo Deus olhando assim como ele olha para mim e para você. Determinado. Um coração sincero. Eu sei que eu não dou conta, mas eu prefiro morrer
do que ficar ouvindo alguém falar mal de Deus. É a mesma coisa você viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã que as pessoas olham e falam, não quer ser crente, não. Você tá pior que eu. Você tá, meu Deus, esse Deus seu bate no vocês com força. Me para, não vou na sua igreja, não, vou não. Lá é perigoso até pisar lá dentro. Entendeu? Então as pessoas, infelizmente, são norteadas, principalmente as que não são evangélicas, pelo que vê. E, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja também. E a Bíblia condena isso, ela diz, olha, nós não devemos ser norteados pelo que a gente vê. A gente tem que ser norteado pelo que a gente crê. Então eu creio que eu posso, e em nome de Jesus Deus vai me dar. Mas é o que eu falei, se você não tem autoridade para fazer aquilo, é a mesma coisa eu ir na igreja falar com jovem, olha, não mexe com pornografia não, e eu estou enfurnado na pornografia. Para a igreja soa como espiritualidade, mas para Deus está lá assim, esse sujeito aí é um pervertido, de madrugada ele nem ora, ele fica com conto de filme, agora vem com essa cara de pau pregar no altar. Então o diferencial é você viver o que você está realizando, cantando, trabalhando. Eu estou vivendo isso aqui, eu estou fazendo a mais pura verdade. Eu estou trazendo as coisas que não são, eu estou trazendo para as que são. Eu estou trazendo essa realidade para mim. É fácil? Não é não, porque eu falo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Então, um período que eu ministrava louvor na igreja, eu era afrontado o tempo todo no que eu cantava, porque o inimigo não é um ser ignorante, ele está aqui desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já conhecia todo o procedimento, conhece a Bíblia tanto quanto a gente. Tanto é que ele não consegue ler mente, mas ele consegue fazer uma leitura, uma sondagem de uma pessoa que não tem um espírito de excelência, mas tem um espírito de murmuração. Tá cheio de gente assim dentro da igreja. E Satanás fala, esse aí é prato cheio. Murmura demais, eu vou sempre colocar um obstáculo, porque ele vai murmurar e vai perder vai perder o... E se eu for contar a história do carro, como que eu comprei esse carro, esse novo agora, vocês falam assim, mentira, você não pode. Você quer encerrar ou dá para contar? Não, dá pra contar. Não dá para encerrar, não, já tá tarde. Então, o carro, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia, eu comprei um Corolla 2010 e quitei o carro. Quando eu acabei de quitar, eu fui tentar comprar o outro, dando esse de entrada. Só que quando eu fui tentar dar de entrada, eu fui pagar o imposto de renda e, em vez de eu pagar o imposto de renda da forma correta, que é um código que eles dão, eu paguei com um código errado. Eu mesmo fui lá pagar. Às vezes o barato sai caro. Alguém orientou, eu fui tentar fazer, consegui pagar o negócio errado. Isso em 2014. E agora em 2020, em 2019, meu nome estava impedido na Receita Federal. Eu não podia comprar nada, tirar cartão, fazer nem viagem, eu não podia fazer. E eu comecei a orar ao Senhor. E aí eu falei, Senhor, olha, o Senhor podia abrir essa porta para mim, porque meu nome está impedido, e a Bíblia diz que a gente tem que prezar o nosso nome, e aquela coisa toda, e paguei um preço de oração e de vida com Deus também, até para Deus me responder. Né? E nesse período, nada, resposta nenhuma. E aí eu comecei a ficar meio que desmotivado. E foi no dia que Deus me deu essa palavra de Daniel. Ele falou, quem está te norteando? Quem é que... A resposta vem de quem? Quem é que manda a resposta? Aí o Senhor falou assim comigo, eu falei, então tá. Aí eu, obviamente, em novembro, eu já tinha procurado um contador, pedi para que ele resolvesse o problema. Aí entrou a pandemia, travou tudo, meu nome ficou travado. Só que, por incrível que pareça, há um mês atrás, eu fui no altar e falei com o Senhor, Senhor,
parece que o senhor não ouviu a minha oração. Eu fui atrevido bastante para falar isso com Deus. Porque se eu fosse Deus no lugar, eu tinha queimado Deus lá mesmo, no altar lá mesmo. Quando eu fui falar isso com Deus, o Espírito Santo usou uma pessoa para falar comigo assim, olha, a porta que eu abro, ninguém fecha. Vai tomar. E a porta já está aberta. Eu falei, então tá, beleza. Por incrível que pareça, eu saio do culto no sábado, na segunda-feira, o contador me liga e fala assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei, perdão? Falei, por quê? Ele falou, seu nome está liberado desde fevereiro. Só que eu não olhava. Ou seja, eu estava orando a Deus por uma coisa que ele já tinha feito por mim. Assim como ele fez com Daniel. Daniel orou, o anjo já tinha vindo no primeiro dia. Mas o demônio impediu, colocou cegueira espiritual. E aí, a partir daí, eu fui na autorizada para dar meu carro de entrada. Só que quando eu coloquei minha ficha para passar, demorou 3 dias. E não é o normal. Geralmente, no máximo, 2 dias eles te dão um recado. Ó, já deu certo ou não deu. Só que eu queria um outro carro, não era esse. Era um outro Corolla, de outra cor. Apesar do meu sonho era ter dessa cor. Aí, na hora que deu, no 3º dia, esse carro chegou na agência. Com 29 mil quilômetros rodados. Um carro 2017, completo. Ele tem ar-condicionado. Eu não vou falar muito, não, que inveja. Aí, de novo, eu senti de novo. Aí, o que eu fiz? Eu fui falar com a menina assim, eu queria que me apresentasse um vendedor aqui, mas que fosse uma pessoa de Deus, uma pessoa honesta. Eu falei com essas palavras, que Deus acabou de te usar aí. E aí, por incrível que pareça, ela foi lá e chamou um rapaz chamado Giovanni, um camarada evangélico. O cara me tratou, até hoje ele não sabe que eu sou pastor, mas ele quase que me tratou talvez até melhor do que pastor, porque quase tá esse estigma aí, tanto pastor fazendo besteira, aí você fala, eu sou pastor, você fala, você não paga não. Aí você não pode falar, né? Você tem que ter sabedoria. Aí eu fui conversando com ele foi, o senhor é evangélico e tal, e por incrível que pareça, esse carro que estava ali, estava com um arranhãozinho assim, a pessoa devia ter bastante dinheiro, passou para frente, e eu entrei no carro, ele falou, esse carro é seu, já pode... E aí, na hora que ele acabou de falar, a menina falou, sua ficha está aprovada, e você já pode se preparar que você vai sair com ele daqui. E aí eles mandaram lavar o carro, colocaram aquele trem vermelho nele, eu tirei foto aqui, ó, e tal, para uma pessoa que isso não envaidece meu coração, Deus sabe que não envaidece, mas por outro lado eu percebo assim, que chegou num momento de honra, porque ao mesmo tempo que eu estou sendo honrado lá no colégio, eu estou sendo honrado também aqui no bairro, que as pessoas olham e falam, ele deve estar roubando, mas eu sei que tem muita gente aqui que é fiel a Deus e que está vendo e sabe que foi fruto de algo honesto, que Deus está honrando. E eu desejo isso na vida de vocês de verdade. Amém. Eu tô falando de coração. Eu já ganhei 3. Toma posse, você tá atrasado, já falou, vai dormir. Fala no coração deles. Tá muito avarento. Eles estão te chamando lá embaixo. Eu tô avarento, não. Ele tá abençoando, tá só recebendo. Vou fazer amém. Igual já Isaú, de jeito nenhum. Então a gente, assim, para fechar aqui a minha fala, é que a gente não pode precipitar no sentido de achar que no futuro você não vai melhorar. A gente tem que sempre colocar no coração assim, não, agora eu não tenho não, mas lá na frente eu vou ter. Eu posso falar por experiência, para uma pessoa que trabalhou na igreja praticamente pela fé, e não tinha, né, naquela época não tinha condições de comprar nenhuma compra direito. E hoje, graças a Deus, estou com um salário maior do que dos professores. Não vou falar para inveja de novo, para não assustar, né? Então, mas eu estou com um salário hoje que, sinceramente, quando a minha folha de pagamento chega, eu fico impressionado. Para a honra e glória de Jesus.
Assim, e tem fé que vai melhorar. Vai. Não é ambição, não, porque, tipo assim, eu não tenho ambição com essas coisas, não. Mas eu sinto no espírito que ainda Deus... foi o que eu falei com o pastor Luiz essa semana. Eu falei, Luiz, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você trabalhou na obra dele com sinceridade, daqui uns anos eu tive essa oportunidade de ir num jantar e quem estava fazendo o buffet era o pastor Samuel, que vocês conhecem. Uhum. E o pastor Samuel me pegou, me levou lá fora para mostrar o carro dele. E o meu carro estava na frente. Só que o meu carro era melhor, não estou falando isso com vaidade, não. Eu fiquei até sem jeito de falar com ele, porque eu vi que o sonho dele era ter aquele carro lá. E ele falou, pastor, entra, ora, e eu ungi o carro dele. E aí, na hora que eu saí do carro, ele comentou assim, gente, para quem ia fazer missões lá em, em Jequitinhonha, e não tinha nem carro, que na época a gente nem carro não tinha. E hoje nós dois contando que ele não sabia que eu tinha comprado um carro novo e eu também, e eu vendo ele contar que Deus deu ele um carro. Ou seja, tenha esperança, espera um pouquinho que mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, ele não fica devendo, principalmente se você se esmeira fazer o melhor para ele. É, isso que eu ia falar, gente. Tem a parte da bênção é fácil de ver, né, pastor? Assim, tem muita gente que vê, exemplo, o senhor agora na situação que tá, Isso, mas não sabe o que passou, não sabe das dificuldades. Todo mundo que a gente trouxe aqui no podcast, exemplo, a Renata e o Wagner mesmo, eles veem o filho, mas não sabe o trabalho que eles tiveram, gente. Eu fiquei impressionado de ouvir a história deles. Então, assim, para quem aí de casa tá ouvindo, tem a parte do trabalho também. Tem a parte do, exemplo, o pastor teve que estudar. Tenho certeza que se o senhor não tivesse estudado, o senhor talvez a folha de pagamento não estaria com o nome que está hoje. Então, assim, óbvio. E Deus ele deixa isso bem claro pra gente, né? Pra trabalhar, pra correr atrás dos trem. Então, assim, ficou empolgado com a bênção, amém, mas não esquece do trabalho não, gente. Foca no objetivo. Um exemplo, se você vai ser coordenador, mas se você não tem a qualificação para ser o coordenador, a vaga vai estar lá. Mas se você não tiver, você não vai alcançar. E para a honra e glória de Jesus, eu acabei tendo, o que eu falei, que não é coincidência, são com evidências de Deus, porque Deus não deixa ninguém ficar com esse sentimento assim, Deus está me devendo, Ele não vai deixar. E principalmente se você tiver foco, você vai chegar em nome de Jesus. Amém. Nós chegaremos. Foi bênção demais ter o senhor aqui. Para encerrar, só falar, eu já falei isso na célula, já falei na igreja, que assim, eu sempre via a pessoa quando falava assim, como que foi seu chamado? Meu chamado, quando a pessoa olhou para mim e falou assim, você vai ser um pastor, ou o anjo apareceu para mim e falou, isso que eu te digo, você vai ser um pastor. E eu tinha muito esse confronto comigo, eu falei assim, não é para mim ser pastor não, até hoje não vi nenhum anjo, ninguém chegou para mim, falou nada comigo. Uma vez eu conversando com o senhor falou assim, sem falar isso que eu te digo, sem falar, o senhor conversou comigo assim, Ariel, ô filho, você já tá no caminho, não, você só tem que... Como fugir dessa realidade? Só vai. Você falou comigo, e isso mexeu comigo, eu falei, gente, eu tô Jesus. esperando o quê, né, se eu já tô no caminho. Não foi um anjo, eu sempre falei isso com o pessoal, Deus fala de várias formas, não foi um anjo, não foi um sonho, não foi uma revelação, foi o senhor falando comigo de uma forma simples, uma conversa de amigo, e que hoje eu tô caminhando para isso. Amém. Glória a então Jesus. Eu fico feliz, eu sou grato à sua vida. Tem sido inspiração pra gente, não só na área de pastor, mas como também do louvor. A gente sempre fala do senhor, sempre comenta do senhor. E fala assim, se o pastor Marcelo tivesse aqui, você ia ver. A gente sempre comenta. Não só a gente, o Ronde também, o Ronde Nivaldo. falou isso comigo, eu fiquei muito grato. Todo muito mundo comenta do senhor lá, que é bênção demais. Deixa eu puxar um pouquinho de saco também. Ô, pastor. Olha o carro aí, ó. Ai, Jesus. Eu brinquei, gente. Vigia. Mas essa questão do louvor que o Ariel falou é verdade, que um dos meus, não arrependimentos, né, mas uma das minhas vontades que eu queria que tivesse acontecido comigo era ter entrado no louvor
na época Na que o senhor época, ainda tava lá na Ebenezer. Amém. Porque eu sei que pra mim seria um crescimento muito grande. Amém. Muito grande mesmo. Morro de inveja. É. Fazer o quê, né? Mas tá Dobra os bom. barulhos, ô glória. Ai, eu me sinto honrado, viu, gente? Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui e eu desejo toda sorte de bênção para todos que estão aí nos ouvindo e creio que mais cedo ou mais tarde Deus vai realizar os sonhos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos que vamos. Ô, gente, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que ficou até agora ouvindo o podcast. Eu não vou dar aviso, não. É isso aí, gente. Falou. Ô, gente, eu tô me sentindo honrado de coração. Nossa, demais, pastor. Aí foi bom, né? Eu achei que, Demais, nossa, eu nem demais. dormi. Eu não sei falar, nossa. Ai, mas Deus foi muito bom.